Você vive repetindo a mesma história e não percebe. Hoje, vamos quebrar o ciclo. Talvez você ache que sua vida está avançando, que cada dia é diferente, mas se olhar com atenção, vai perceber que os cenários mudam, as pessoas mudam, mas o padrão continua o mesmo. Você troca de emprego, mas continua com as mesmas inseguranças. Sai de um relacionamento e entra em outro, mas repete os mesmos erros. Perde uma amizade, faz novas conexões, mas acaba no mesmo tipo de conflito. É como se o mundo fosse um palco que troca o cenário, mas você continua interpretando o mesmo papel. E a pergunta é: até quando? Até quando você vai viver preso dentro de um roteiro que não foi você quem escreveu? Padrões mentais não são apenas hábitos. Eles são narrativas internas que moldam sua percepção de si mesmo e do mundo. São histórias que você repete, consciente ou inconscientemente, todos os dias. Histórias sobre o que você acredita merecer, sobre o que é possível para você, sobre como os outros sempre agem com você. E o mais perigoso é que quanto mais você repete essas histórias, mais elas se tornam sua identidade. Você deixa de questionar, aceita como se fosse apenas quem você é. Mas o estoicismo nos ensina algo libertador. Nada do que você pensa sobre si mesmo é definitivo. A impermanência é a primeira chave para quebrar padrões. Nada na vida é fixo. O que você sente agora não será para sempre. O que você pensa hoje pode mudar amanhã. As pessoas que estão ao seu redor hoje podem não estar amanhã. Marco Aurélio escreveu: o universo é transformação, a vida é opinião. Isso significa que grande parte do que você chama de realidade é apenas interpretação. É a sua opinião sobre o que acontece. E se a vida é interpretação, você pode mudar o roteiro a qualquer momento. Mas por que é tão difícil quebrar padrões? Porque, no fundo, existe um vício psicológico em se manter no conhecido. A mente prefere a dor familiar ao prazer desconhecido. É por isso que tantas pessoas permanecem em relacionamentos tóxicos, trabalhos que as sufocam ou hábitos que destroem a saúde. Não porque gostam disso, mas porque já conhecem o caminho. A previsibilidade, mesmo que ruim, é mais confortável do que a incerteza. E é aqui que entra o desapego. O desapego não é frieza, não é deixar de sentir. É compreender que nada é garantido e que o valor da vida está no fluxo, não na fixação. O estoicismo nos convida a viver o presente sem a ânsia de segurar o que não é nosso por natureza. Epicteto disse: não procure que as coisas aconteçam como você deseja. Deseje que elas aconteçam como acontecem e você será feliz. Esse é o amor fati, o amor pelo destino. Não é apenas aceitar o que acontece, mas amar o que acontece. Quando você pratica o amor fati, você começa a ver que padrões mentais não são paredes intransponíveis, mas portas que você ainda não escolheu abrir. Você para de lutar contra o inevitável e começa a direcionar sua energia para aquilo que pode mudar. Suas ações, suas reações, sua postura diante do mundo. A validação externa é um dos maiores combustíveis dos padrões limitantes. Quando você vive esperando que os outros confirmem que você é bom o suficiente, digno o suficiente, capaz o suficiente, você se prende ao ciclo de agradar e decepcionar. É como correr em uma esteira. Você se esforça, mas não sai do lugar. A liberdade interior começa quando você para de medir seu valor com a régua dos outros. Quando você entende que a opinião externa é volátil, muda conforme os interesses e humores de quem a emite, você deixa de ser refém. O estoicismo não é sobre se tornar insensível, mas sobre se tornar seletivo com o que realmente merece sua energia. Quando você entende que não tem controle sobre a opinião alheia, você economiza força para investir no que importa. E isso não é um conselho motivacional.
É uma lei prática. Você só controla suas ações e suas escolhas. Todo o resto está fora das suas mãos. Mas existe um elemento ainda mais profundo nessa quebra de padrões. Memento mori. Lembre-se de que você vai morrer, não como um pensamento mórbido, mas como um lembrete de urgência. Cada dia vivido é um dia a menos. Cada padrão que você mantém é um pedaço de vida desperdiçado em repetição. Quando você coloca a morte no horizonte, você começa a enxergar com clareza brutal o que realmente merece seu tempo. De repente, brigas bobas não valem a pena, ressentimentos perdem o sentido, e a busca incessante por aprovação parece ridícula. A vida é curta demais para ser vivida no piloto automático. A cada amanhecer, você tem a oportunidade de escrever um novo capítulo, mas para isso precisa ter coragem de desaprender, coragem para questionar o que sempre acreditou ser o certo, coragem para deixar ir aquilo que já não faz sentido e, principalmente, coragem para não pedir permissão. Você não precisa de permissão para viver com coragem. Não precisa esperar que o mundo diga, agora você pode mudar. A mudança começa no momento em que você decide quebrar o padrão. E quebrar um padrão não é apenas parar de fazer algo, é criar espaço para algo novo florescer. É substituir a narrativa de eu sempre fui assim por eu estou me tornando. Lembre-se, impermanência é a regra, não a exceção. O apego é uma prisão, mas o desapego é liberdade. Amar o destino é dançar com a vida, não lutar contra ela. E viver consciente da morte é viver intensamente, de forma real, sem desperdiçar tempo com o que não importa. Hoje, você pode escolher. Escolher se vai continuar repetindo a história ou se vai finalmente quebrar o ciclo. Escolher se vai ser prisioneiro dos padrões ou autor do seu próprio destino. E no final, a única pergunta que importa é: você vai ter coragem